Alô? Não, ninguém ouviu o meu alô. Alô? Ô Marcelo. Estamos animados ou quê? Olha, o Pedro já está aqui com os patinhos a bombar. É sexta, né? À sexta não há muita energia. Pá, eu estou solidária, não vou puxar muito. O Bruno vai pregar, preparem-se que ele vai estar aí mesmo. Eu obrigava-os a fazerem ginástica. Olha, Pedro, quer que vocês façam ginástica? Eu estava a querer ser querida. Fazer alongamentos. Queres o pai Abrão? Não estão prontos para isso. É sexta-feira. Malta, vamos ficar de pé. Aproveitar esta primeira música, que é sempre um bocadinho mais agitada, para levantarmos também a nossa oferta. E vamos focar, pode ser? Eu estou a ver muita gente a falar, ninguém quer saber do que eu estou a dizer. Não quer ser má, mas já. Tá tudo? Não está tudo. Há pessoal que ainda está apanhado do ar. Vamos aproveitar este tempo para estarmos juntos, está bem, malta? É sexta-feira, estamos cansados, foi uma semana tarefada, eu acredito. Mas este é o tempo de estarmos juntos a louvar o nosso Deus. Vamos focar um bocadinho, pode ser? Bora lá, malta. Eu estive perdido no deserto, sem ter rumo certo. Eu tentei encontrar a salvação, sem ter tua direção. Tu me encontraste e agora posso ver que a tua verdade dá sentido ao meu ser. Todas as formas que eu tentei, nada se compara ao que agora sei. Quando te procurei, foi aí que vi. Em ti eu renasci, eu renasci, em ti eu renasci, eu renasci, em ti eu renasci. Quando te procurei, foi aí que vi. Em ti eu renasci, eu renasci, em ti eu renasci, eu renasci, em ti eu renasci. E agora posso ver que a tua verdade dá sentido ao meu ser. Tu me encontraste e agora posso ver que a tua verdade dá sentido ao meu ser. Todas as formas que eu tentei, nada se compara ao que agora sei. Quando te procurei, foi aí que vi. Em ti eu renasci, eu renasci, em ti eu renasci, eu renasci, em ti eu renasci. Eu renasci, em ti eu renasci, eu renasci, em ti eu renasci.
Eu troco tudo só pra andar contigo, Jesus. Não há mais nada que eu queira mais que tu, porque eu sei que só o teu amor enche o meu coração. Eu sei, sim, eu sei que é só o teu amor. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. És digno de tudo, és digno do meu louvor. E cada desejo, cada sonho entrego a ti, porque eu sei que só o teu amor enche o meu coração. Eu sei, sim, eu sei que é só o teu amor que satisfaz meu ser. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. És meu tesouro, a minha alegria. Em cada momento tu proverás. Eu não vou temer, firme no amor. Confio em Jesus, és o que eu preciso. Jesus, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Sim, tu és.
Que essas palavras sejam de coração. Porque realmente Tu és fiel, Pai. Tu és digno de todo o nosso louvor, Senhor. Nós pedimos que Tu possas falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Que possas estabelecer novamente o quão fiel e o Teu amor inigualável que tens por nós, Pai. Eu peço que cada coração que está aqui, Deus, que possa sentir isso nesta noite. Esse Teu amor que excede todo o entendimento, Senhor. Que as amarras possam cair, Pai. Que o Teu Santo Espírito flua entre nós, Senhor. Vem até nós, Pai. No silêncio do meu coração, tento encontrar algo muito bom, digno de Te poder dar, digno de Ti, ó Senhor. Trago mais que uma canção, eu trago tudo, ó Senhor. Quero apenas Te agradar. Tu conheces meu viver, Tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para Te adorar. És tudo pra mim. Vivo pra Ti, Jesus. Perdoa, Deus, tudo meu errar. Eu vivo pra Ti. És tudo pra mim, Jesus. Rei de tudo és, ninguém pode entender do que és capaz. O que tenho é Teu, é pouco, ó Senhor. Vivo para Te adorar. Trago mais que uma canção, eu trago tudo, ó Senhor. Quero apenas Te agradar. Tu conheces meu viver, Tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para Te adorar. És tudo pra mim. Eu vivo pra Ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo meu errar. Eu vivo pra Ti. És tudo pra mim, Jesus. Eu volto para Te adorar. És tudo pra mim. Eu vivo pra Ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo meu errar. Eu vivo pra Ti. És tudo pra mim, Jesus.
coração. Vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Vivemos para ti, Pai. Levanta a tua voz esta noite. Que o teu louvor possa chegar ao céu. Não deixes calado aquilo que tens no teu coração, porque o Senhor quer ouvir-te nesta noite. Este é o teu tempo com Deus. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, tudo meu errar. Eu vivo para ti. És tudo para mim, Jesus. Muito boa noite a todos. Ok, estou sozinho neste lugar. Muito boa noite a todos. Estavam em contemplação do nosso Deus, não é? Estavam aí ainda na presença do Senhor, absorvidos pela beleza da sua santidade. E eu compreendo perfeitamente. O Senhor é muito mais bonito do que eu, não é? Com certeza que sim. É uma alegria, um privilégio poder nesta noite, de uma forma, acho que simples e acho que não muito longa, está bem? É uma alegria para mim poder partilhar alguma coisa da Palavra de Deus nesta noite, dentro daquilo que tem vindo a ser aqui o tema que vocês nas últimas reuniões de jovens, dá um tempo a esta parte, têm vindo a trabalhar. E antes de eu perguntar qual é esse tema, aí Rodrigo, nice. Ora, então boa noite outra vez, agora consigo ver as vossas caras. Muito bem, então os meus amigos têm vindo a trabalhar um tema de há uns meses, esta parte nas reuniões de jovens, que é o quê? Que tema é que é esse? O fruto do... É falta de entusiasmo outra vez. Qual é o tema? Aqui com mais entusiasmo? É o fruto do... Espírito. Isso. Ora bem, o fruto do Espírito é alguma coisa que o Espírito... já dei a resposta, não era isto. Vou voltar, faz conta que eu não disse o que disse. O fruto do Espírito é produzido, então é um fruto que é produzido por quem?
Pelo Espírito, boa. Isso está fraco aqui, pá. Aqui está fraco, vocês aqui. Como é que é? Mais gás. Ok. E o que é preciso para que o Espírito possa produzir esse fruto na nossa vida? Qual é a condição essencial? Porque vocês têm estado a falar acerca do fruto do Espírito. O fruto é uma coisa que é produzida pelo Espírito. Já todos concordamos com isto, não é? Agora a minha pergunta é, qual é a condição essencial para que o Espírito possa produzir esse fruto na nossa vida? Quem é que quer arriscar? Ok, que o Espírito esteja em nós é parte da resposta, mas mais? Fé, certo, é parte da resposta também. Amor, isso é o que o Espírito faz, não é? Isso já é o que ele faz. Qual é a condição? Amigos, isto é... bem, amigos, o Pedro não pode responder. Não, amigos, a gente às vezes falha o óbvio e o básico, não é? Qual é a condição essencial para que o Espírito esteja em nós, como disse ali o Marcelo, e que possa produzir o fruto que ele quer produzir? Qual é a condição essencial? Aceitar Jesus. Crer em Jesus. Meus amigos, o tema, eu já vou perguntar se vocês sabem qual é o que é que vamos falar hoje, mas é importante não perdermos de vista o essencial, seja qual for o aspecto, a dimensão do fruto do Espírito, todas aquelas que vocês já têm falado e aquela que vamos falar hoje, meus amigos, nada frutifica se não tivermos trabalhado o essencial. E o essencial é crermos em Jesus Cristo. É crermos em Cristo para nosso Senhor, Salvador. É sabermos que nele temos os nossos pecados perdoados, a nossa vida pode ser transformada. É, João? É assim ou não é? Cá um bacalhau, pá. Estás a precisar de um bacalhau, tu hoje. Tem de ser, amigos, tem de ser, está bem? Ok, e agora mais uma pergunta para Queijinho. Hoje vamos falar acerca do quê? Fidelidade, muito bem, fidelidade. Então nós vamos falar acerca de uma qualidade que Deus quer desenvolver em nós, e essa qualidade é fidelidade, como vocês já disseram. E não estamos a falar de uma fidelidade qualquer, mas a fidelidade genuína que nasce de dentro para fora, produzida pelo Espírito, e já vimos que para o Espírito produzir o que quer que seja, a nossa vida tem que estar em Cristo, temos que crer em Cristo, temos que aceitar Jesus, não é aceitar o mundo evangélico, não é aceitar a Assembleia de Deus de Benfica, não é aceitar as Assembleias de Deus como denominação, não é aceitarmos isto, aquilo ou o outro, é Cristo, é Jesus, para que o Espírito possa produzir uma série de coisas. E nós hoje vamos falar acerca da fidelidade. Eu precisava aí de um valente que abrisse o texto. Alguém sabe a referência de cor, onde está o fruto do Espírito? E 22. Gálatas 5:22. Amigos, Gálatas 5:22 é tipo João 3:16. Era o que estavas a pensar, não é? É tipo Salmo 23, é tipo Salmo 91. Há aquelas cenas que não dá para falhar, não é? Os meus amigos. Então, Gálatas 5:22. Alguém que abra em Gálatas 5:22 e que possa ler o versículo aí com voz de trovão. Eu sei que vocês já leram isto muitas vezes, mas vamos ler mais uma porque é importante. E leiam, quem ler, possa ler em voz alta, e quem está a escutar, escute com os ouvidos todos escancarados, está bem? Porque eu a seguir vou fazer uma pergunta depois desta leitura, então vocês leiam com atenção e ouçam com atenção. Quem é que é o voluntário com voz de trovão? Está ali a Aurora, já que... Assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Ok, muito obrigado. O fruto do Espírito é todas estas coisas e chegamos à fidelidade. E agora eu tenho uma pergunta aí para 2 ou para 3 de vocês responderem. Quando vocês leem este texto, e quando chega a esta parte da fidelidade em particular, o que é que tu achas que o texto diz sobre a fidelidade? Ou seja, como é que tu interpretas este texto?
O que é isto da fidelidade? Como é que tu interpretas isso? Quando tu lês este texto, qual é a ideia com que tu ficas? O que é que Deus, se tivesses que colocar noutras palavras, o que é isso dessa dimensão do fruto ser fidelidade? É alguma coisa, já sabemos que é alguma coisa que queremos que o Espírito produza em nós, fidelidade, ok, mas pudessem, em vez de usar a palavra fidelidade, pudessem trocar isso por miúdos, qual é a vossa interpretação dessa fidelidade? O que é que isso é na vossa vida? Constância. Ok. Mais. Sim, Laurinda. Para mim é se manter fiel a Jesus, que é aquilo que nós aceitamos, manter a palavra e permanecer firme até Manter-me-nos fiéis a Jesus, não é? todas as circunstâncias. Ok. Sim. Marcelo. Ok, toda a gente concorda? É a ideia que toda a gente tem quando lê o texto? Que aquilo que o Espírito quer produzir em nós, uma dimensão desse fruto, é a capacidade de nos mantermos fiéis ao Senhor. Alguém discorda disto? Está tudo com um ar. Não se preocupem que não vai sair heresia, está bem? Não vai. Ora bem, eu acho que tenho uma novidade para vocês. Porque embora, de facto, nós precisemos da operação do Espírito na nossa vida para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, na verdade este texto está a dizer uma coisa um bocadinho diferente. Não é a anular essa ideia, porque essa ideia está certa. Mas o que este texto está a dizer é uma coisa um bocadinho diferente. Para muitos, então, esta leitura superficial dá a ideia que o Espírito quer produzir em nós a fidelidade para com Deus. Exatamente o que vocês disseram. E em parte isso é verdade. É o Espírito, como eu já disse, que nos ajuda a vivermos uma vida, a crer em Deus, a sermos fiéis ao Senhor, mas, e há sempre este mas, ou quase sempre, a palavra grega aqui é o substantivo pistis, que até é o substantivo, palavra grega que significa fé, noutros versículos, que podendo significar fé, aqui trata de credibilidade e confiabilidade. Credibilidade e confiabilidade. Ou seja, o que o Espírito quer fazer em nós não é meramente capacitar-nos para crer, para nos mantermos fiéis a Deus, não é meramente alguma coisa para que possamos crer em Deus, mas aquilo que o Espírito quer fazer é nos tornar alguém em quem se pode acreditar. É nos tornarmos em alguém confiável, credível, alguém que é fiel. Eu não sei se vocês estão a ver a nuance aqui. Não é meramente o Espírito nos capacitar para nós mantermos-nos fiéis a Deus. Deus quer que esteja imprimido no nosso caráter esta característica de confiabilidade e credibilidade. Quando alguém olha para nós, alguém pode dizer que aquela pessoa é uma pessoa credível, fiel, ela é uma pessoa que demonstra fidelidade naquilo que é o seu viver. Ora bem, quem é que aqui já desiludiu pessoas? Alguns braços para baixo, já estão a pecar. É preciso já pedir perdão ao Senhor aí, esses braços para baixo. Orgulhosos. Às vezes desiludimos pessoas. Acredito que isto é, na minoria das vezes, propositadamente. Acredito que, na esmagadora maioria dos casos, quando desiludimos alguém, às vezes até por... não é esse o interesse, não é esse o propósito, não é essa a intenção.
Agora deixem-me fazer outra pergunta. Quem é que aqui já se sentiu desiludido? Também todos? E quem é que quer abrir o coração? Não precisa contar, não é para lavarmos roupa suja aqui, hein? Mas quem é que quer abrir aí o coração e dizer: eu já fui desiludido, e senti-me desta ou daquela maneira? Aí 2 ou 3 de vocês. Estou a dizer, podes ser masoquista e dizeres que ficaste todo contente, não é? Quem é que quer partilhar algum sentimento? Ok. Eu senti-me desiludida e muitas vezes tornei-me rancorosa. Ok. Quando te sentiste desiludida, sentiste rancor? Rancor. Ok. Boa. Alguém mais? Toda a gente foi desiludida, ninguém sentiu nada. Há aqui qualquer coisa que não está bem. E então, mais e 2 ou 3 de vocês? Coisas que vocês sentiram quando foram desiludidos? Tristeza. Ok. Raiva. Quem é que fez raiva? Quem é que disse raiva? Raiva. Ok. Desmotivação também, não é? Ok. E certamente, se continuássemos aqui mais uns minutos, íamos apanhar aqui mais um sem número de emoções que vêm ao nosso coração e à nossa mente quando alguém nos desilude. Notem, toda a gente já passou por isso. Uma promessa não cumprida, um amigo que falhou, alguém que não apareceu quando precisávamos. E a desilusão, vocês concordam se eu disser que a desilusão dói? E sabem porquê que dói? Porque a fidelidade importa. Porque quando alguém nos desilude, ou quando sentimos que alguém nos desilude, porque às vezes também temos que entender que às vezes a nossa percepção das coisas não corresponde à realidade, mas os sentimentos são o que são, não é? Quando nós temos a ideia que fomos desiludidos, de facto dói. Dói porquê? Porque aquela pessoa devia ter sido fiel àquilo que nós esperávamos dela e ela não foi. Dói porque a fidelidade é um traço de caráter importante e fundamental. O exemplo maior de fidelidade que nós temos é Deus. Estamos de acordo também? Deus é fiel? O que é que isto significa? O que significa Deus ser fiel? Significa isto mesmo. Deus é credível. Tudo aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Às vezes nós inventamos que Deus diz coisas e depois não acontecem. Isso é outra pregação. E somos nós que dizemos que Deus disse. Não, não é isso. Quando Deus de facto diz, Ele cumpre. Ele é fiel. E a fidelidade de Deus é alguma coisa que pode ser comprovada. Existem muitas evidências. Obviamente, podemos aqui até dar testemunhos pessoais, se for esse o caso, mas quando olhamos para a Bíblia, que é a nossa regra de fé, a Bíblia é onde está assente, não é tudo aquilo, todas aquelas verdades nas quais nós depositamos então a nossa confiança. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um sem número de evidências várias, de vários tipos, de vários tamanhos, de que Deus, de facto, Ele é fiel. Vou aqui relembrar 4. Certamente que a maioria de vocês está a par aqui destes factos que eu vos vou dizer. Por exemplo, quem conhece Noé? Já ouviu falar de Noé? Toda a gente? Muito bem. Noé esteve envolvido numa grande situação que foi o quê? Foi o dilúvio. O que é isso do dilúvio? Alguém que explique em 2 segundos. Choveu 40 dias e 40 noites. Ok. E só choveu, quer dizer... Inundou toda a terra. E qual foi a consequência disso? E matou... o matou muito forte, não é? Mas vá assim, mas pronto... O Senhor fez falecer, pode ser? O Senhor fez falecer a esmagadora maioria do pessoal, não é? Fez uma limpeza, higienizou o planeta, não é? Higienizou o planeta. Ok.
Amigos, e porquê? E porquê? O porquê é importante. Isto não é só saber não é só saber o que Deus fez. Porquê é que Deus fez? Por causa do pecado. Mas também há pecado hoje, não é? O que é que aconteceu naquela altura? O pecado era muito, não é? E hoje o pecado é pouco? Não, não é pouco. Então porquê é que Deus não faz a mesma coisa? Hã? Porque Ele prometeu não fazer. E vocês sabem qual é o símbolo da promessa que Deus fez de não voltar a destruir a humanidade, independentemente do nível de pecado que existisse? O arco-íris. E agora, isto é mesmo um parênteses mesmo aqui, não é? Isto é mesmo um parênteses agora. E vocês já viram o que é que este mundo fez a um dos símbolos mais bonitos que nós temos. Um símbolo que representa a fidelidade de Deus. E agora, nestes dias, este inverno, fartou-se de chover por aí, não é? Nós fartámos-nos de ver arco-íris a torto e a direito. E quando nós que sabemos e conhecemos a Bíblia, vemos aquele arco-íris, nós sabemos o que aquilo significa. Significa que nós temos um Deus que é fiel. Porque Ele prometeu que nunca mais iria fazer algo igual e nunca mais fez. E, meus amigos, o mundo hoje não está melhor do que estava na altura. Mas Deus fez uma promessa e Ele cumpriu até hoje a sua promessa. Olha, um segundo exemplo que também a maioria de vocês conhece, Abraão. Deus a Abraão prometeu uma descendência incontável. E já Abraão e Sara tinham quase 100 anos, não é? 100 anos. Mas porque Deus cumpre sempre o que promete, mesmo quando as circunstâncias são as mais complicadas, aquilo que Deus prometeu cumpriu-se. E Abraão e Sara tiveram o seu filho, e daí Isaac e Jacó e o povo de Israel e por aí abaixo, até chegar à pessoa que falámos há bocado, que é a pessoa de Jesus, não é? A pessoa de Jesus. A palavra de Deus diz, na promessa que Deus faz a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e Deus estava a pensar precisamente nesse descendente último, que era Jesus, e Jesus, Ele deu a sua vida, não foi apenas para o povo judeu, para os israelitas, para os portugueses, para os angolanos, para os brasileiros, não, Ele deu a vida por todas as famílias da terra também. Então, mais uma prova de que Deus é fiel. Uma outra, também muito interessante, Israel, quando saiu do Egito, Israel passou assim um tempo um bocado difícil. O que é que aconteceu? 40 anos no deserto. Bom, desses 42 estavam planeados. Foram até ao Monte Sinai, ali e tal, a lei e tal. Temos que construir umas coisas, uns tabernáculos, umas coisas. Pronto. Os primeiros 2 dos 40, ninguém os tirava. Que esse aí está certíssimo, não é? Os outros 38, é que a conversa já foi um bocadinho diferente. Mais uma vez, porque é que eles ficaram mais 38 anos no deserto? Porquê? Idolatria, ou seja, pecado. Incredulidade, não creram, não acreditaram, infidelidade. Aliás, Deus até disse, Deus percebeu, porque Deus conhece todas as coisas, não é? A gente às vezes andamos aqui a apanhar bonés uns com os outros, mas Deus sabe tudo completamente. E Deus sabia que aquela geração não dava. Aquele pessoal que saiu do Egito, tirando 2, já agora quem é que são? Caleb e Josué. Tirando esses 2, os outros todos, aquilo era para ficar tudo. Então era preciso 38 anos para ficar uma geração inteira no deserto e haver uma outra geração que pudesse aparecer e que pudesse então herdar a terra prometida. Agora notem, Deus permitiu que eles ficassem no deserto, mas Deus não permitiu que eles morressem todos no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, sim, mas depois houve gente que durante 38 anos nasceu e cresceu e foram esses que entraram na terra prometida. Agora notem, Deus tinha-lhes prometido que iriam dar uma terra. Deus tinha prometido isso. Mas a circunstância não é muito positiva, porque 38 anos no deserto é dose. Não sei se vocês já foram a algum deserto,
mas toda a gente já foi à praia, não é? Sim? Meus amigos, não dá para cultivar na praia. Não dá para plantar na praia. Não dá para, ainda mais naquela altura, e hoje em dia nós vamos ali a um supermercado qualquer e a gente compra umas latas de atum e uns enlatados e umas coisas e que coisa vai, não é? Na altura não havia nada disso. Então vejam, 38 anos no deserto, era preciso que o povo tivesse forma de suprir as suas necessidades básicas. E afinal de contas Deus tinha prometido que os ia colocar na terra prometida. E o que é que Deus fez? Porque Deus é um Deus fiel, Deus os sustentou no deserto durante 38 anos e sustentou com o quê? Sabem já todos que é o maná, não é? Para comer. A dada altura ainda quiseram umas codornizes, o Senhor ainda mandou umas coisas, mas depois eles fartaram-se da carne de repente, porque vem em excesso. A palavra do Senhor, Carolina, a palavra do Senhor diz até que saía pelas narinas, não é? Pronto. A palavra do Senhor às vezes é assim um bocado gráfica, mas isso também tem interesse, não é? A malta que gosta de imaginar cenas, estão a ver. Senhor, já chega. Não, agora comes, vá. Agora é para comer tudo aí. Não, mas comes, aí, vá, come tudo. Só saem da mesa quando acabar o que está no prato. Nunca mais aquelas alminhas pediram codornizes, nem nada que se parecesse, e Deus sustentou-os com maná. Mas quem é que abre ainda Deuteronômio 8, versículo 4? Vá lá. E que possa ler. Porque a gente fala do milagre do maná, e o milagre foi real, mas não foi o único milagre que Deus fez. Quem é que lê aí o versículo 4 do capítulo 8 de Deuteronômio? Lê lá outra vez, desculpa, assim com voz de trovão, amigo, tem que ser com voz de trovão. Nunca envelheceu, vou dizer isto, palavra corrente, não é? Nunca se envelheceram as tuas roupas, nem se incharam os pés. Nós achamos que hoje estamos a viver bem. Amigos, a gente vai à Primark, que faz 3 lavagens na roupa. E já foi, não é? E 3, se calhar já é com muita sorte, não é? 3 já é com muita sorte. Portanto, é mesmo... Aquelas alminhas tiveram 40 anos no deserto e diz que a roupa não se envelheceu. Amigos, milagre da parte de Deus. E sabem porque é que Deus fez esse milagre? Entre muitos outros. Mas sabem porque é que Deus fez? Porque Deus é um Deus fiel. Porque Ele disse que os ia levar à terra e levou. Não iam morrer todos ali no deserto. Não fazia sentido. Olha, deixem dar aqui um último exemplo. O maior deles todos, que é a pessoa de Jesus, não é? A maior promessa de todas. A promessa da redenção. Que foi cumprida. Vocês sabem que a Bíblia começa com a criação. Depois, imediatamente a seguir à criação, nós temos o relato da queda, quando entrou o pecado na humanidade e na criação, não é? Quando Adão e Eva vão lá comer do fruto e assim. E quando isso acontece e Deus vai pedir responsabilidades, Deus vai trazer consequências para Adão, para Eva e para a serpente também, que não se ficou a rir. E mais. Deus logo ali, um versículo que vocês também devem ter bem sublinhado aí na vossa Bíblia, Gênesis 3,15. Alguém que abra aí Gênesis 3,15 e que possa ler também com voz de trovão, faz favor. Vá, Lourenço, agora é do Lourenço. Lourenço agora vai. Ok. Lourenço, vais ficar de pé, vais ler outra vez, porque eu tenho que dizer uma coisa antes de leres. Isto é Deus a falar com a serpente, ok? É Deus a dirigir-se à serpente. E nós sabemos quem é a serpente, que é o diabo, não é? Muito bem. Lê lá agora outra vez, com este contexto. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok. Então vejam que forma até meio poética
temos Deus a dizer já o que é que vai acontecer no final. E no final Deus está a dizer, no fundo está a dizer à serpente, olha, tu aqui tiveste uma pequena vitória, mas eu vou-te já dizer que o teu fim está certo. O teu fim, os teus dias estão contados. Porque há de haver um descendente de mulher, e obviamente que sabemos que a quem Deus estava a referir era ao seu próprio filho Jesus, que nasceu de Maria. Esse descendente iria esmagar a cabeça da serpente, que é a forma que existe para matar uma serpente. Contudo, a serpente ainda iria ferir o calcanhar deste que lhe esmagaria a cabeça, e nós percebemos que esse ferir o calcanhar representa o quê? A cruz. Porque Jesus foi ali pregado, sofreu. Aquela foi a mordidela da serpente, mas Jesus, ao ser mordido, esmaga a cabeça da serpente, e por isso é que Jesus na cruz pôde dizer, está consumado, está feito, não é? Está feito. Notem, Deus prometeu em Gênesis 3:15 aquilo que veio a acontecer depois de escrito nos Evangelhos e que ainda hoje tem eficácia, que é o quê? Que é a derrota de Satanás e a vitória de Cristo sobre todas estas coisas. E isto aconteceu porquê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, meus amigos, se Deus... Deixem-me citar aqui um versículo para vocês. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:24 diz o seguinte: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que nos chama é fiel, não é? Se Deus nunca falhou uma única promessa, o que é que isso diz sobre quem Ele é? Se Deus nunca falhou, o que é que nós podemos dizer de alguém que nunca falha? Ele tem dado inúmeras provas, então, de que Ele é fiel, Ele cumpre o que promete, Ele é perfeitamente confiável. Deus, porque já provou vezes sem conta, Deus é digno da nossa confiança. Ele é a personificação desta fidelidade que o Espírito quer produzir também em nós. Então, já vimos que Deus é aquele que de facto é fiel, o nosso exemplo, Ele é a nossa bitola para tudo. Então agora veja, o fruto do Espírito, todos aqueles atributos, todas aquelas dimensões do fruto que vocês já viram, incluindo aqui a fidelidade, não é apenas uma lista de regras para cumprir, é o resultado de uma transformação interior. Quando o Espírito habita em nós, começa a moldar o nosso caráter à imagem de Deus, e isso inclui a fidelidade. Deus quer imprimir, vejam, isto a ideia é esta. Deus quer imprimir em nós o caráter dele. E nós temos um Deus que é fiel, no sentido que é confiável, Ele é credível, nós podemos confiar nele e depender dele em toda a circunstância, e aquilo que o fruto, aquilo que o Espírito quer fazer em cada um de nós, é que nós também possamos ter esse traço de caráter. Em que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer, ele ou ela, aquela pessoa, eles são pessoas fiéis, eles são pessoas credíveis, eles são pessoas em quem se pode confiar. E é isso que o Espírito quer fazer na nossa vida. Então vejam mais uma vez, não é meramente dar-nos a capacidade de confiarmos em Deus, não, é muito mais do que isso. Ele quer que nós possamos ver imprimido no nosso caráter, parte do caráter de Deus, e é essa credibilidade que nós devemos também ter na nossa vida, não é? Deus quer que tu sejas alguém de confiança. Vocês estão cá ainda? Deus quer que tu sejas alguém de confiança. Alguém credível. Alguém em que se pode confiar. Olhem, alguns exemplos rápidos, de pessoas, já olhamos para Deus e Deus de facto é o maior, não é? Mas a Bíblia dá-nos exemplos de pessoas
que eram confiáveis. Gente que era fiel neste sentido, era credível. Vejam Daniel, por exemplo. Numa cultura em que o pressionava a comprometer-se, continuou fiel nas suas convicções. E notem, não era meramente, mais uma vez, a confiança em Deus, não é? Vejam, Daniel 6:24, eu vou citar, para não perdermos muito tempo, não é? Daniel 6:4 diz que não se achou nele nenhuma falta porque era fiel. Daniel era uma pessoa confiável. Não se achou nele nenhuma falta. Os seus inimigos tentaram encontrar alguma falha, isto lá em Daniel capítulo 6, ali na situação de Daniel na cova dos leões. É interessante que eles procuraram encontrar em Daniel uma falha qualquer para o colocarem em maus lençóis, não é? Eles tentaram, não conseguiram. Porque Daniel era íntegro, era de confiança, era uma pessoa credível. E eles viram-se à rasca para conseguir condenar Daniel em alguma circunstância e só mesmo ludibriando lá o imperador é que conseguiram pôr Daniel na cova dos leões. E como a maioria de vocês sabe, os leões ficaram em jejum nessa noite porque o Senhor não deixou que Daniel morresse naquela circunstância. E isto é credibilidade. Ruth, outro personagem, quando podia ter voltado para a sua terra e para os seus deuses, porque Ruth era moabita, não era de Israel, ela escolheu ficar ao lado de Noemi. Onde tu morreres, morrerei eu, dizia Ruth. A sua fidelidade foi tão evidente que Boaz a reconheceu publicamente. É Boaz e depois mais tarde, publicamente, que até vai dizer que não se achou em Ruth, mais uma vez, falta alguma. Ela foi de uma credibilidade e de um cuidado até para com a sua sogra e tal. Ela, de facto, foi... esse traço de personalidade de Ruth foi alguma coisa que vincou profundamente e marcou profundamente quem se relacionava com ela. Fazendo aqui um fast forward para o Novo Testamento, temos Timóteo, o jovem Timóteo, filho espiritual de Paulo, um jovem obreiro, mas apesar da sua juventude, Paulo animava-o, não é? Para que ele pudesse cumprir aquilo que era o seu ministério. E Paulo dizia de Timóteo, está lá em Filipenses, não tenho outro de igual ânimo que sinceramente cuide das vossas coisas, não é? Timóteo, era Paulo a dizer de Timóteo, não é? Não tenho outro como Timóteo. Timóteo é credível. Timóteo é fiel. Timóteo pode ser de confiança, ele é de confiança. Não tenho outro igual a ele. Uma pergunta para vocês, não respondam. Pensem só. Se alguém tivesse de te descrever a outra pessoa, se alguém tivesse de te descrever a outra pessoa com uma palavra, que palavra achas que essa pessoa iria usar? Não respondam. Pensem só. Não estamos aqui a considerar situações... Bom, a gente tem sempre alguém que não gosta muito de nós e que distorce a realidade, até faz-nos parecer piores do que aquilo que somos. Não estou a considerar esses casos. Porque vamos sempre encontrar alguém, por mais que a gente faça o pino, que não vai com a nossa cara. Não estou a falar desses casos. Estou a falar... não particularizando em ninguém. Não pensem em ninguém em particular, não é? Mas se alguém que tenha uma boa imagem de facto de quem de vocês são, uma imagem correta, uma boa no sentido de uma imagem correta, se essa pessoa tivesse que vos descrever a uma outra pessoa, que palavra é que essa pessoa iria usar? Será que iria usar confiável? Será que iria usar fiel? Ou será que iria usar incerto? Ou outro tipo de predicados quaisquer, não é? Então, estamos a avançar aqui, a afunilar aqui para um aspecto prático, está bem? Como é que a fidelidade, então? Deus é fiel, o Espírito Santo quer imprimir esse traço de caráter em nós, e agora a pergunta é, como é que isso tem tração no mundo real?
Como é que isso se evidencia? Como é que isso surge? Como é que nós vemos isso? Alguns exemplos práticos, não é? Porque a fidelidade não é uma coisa abstrata, ela aparece naquilo que são as coisas do cotidiano, não é? Por exemplo, nas palavras. As palavras que nós usamos, elas podem evidenciar ou não a credibilidade que existe em nós. Quando dizes que vais fazer algo, deves fazer. Se disseres que apareces, deves aparecer. A palavra de Deus, lá em Mateus 5,37, diz uma coisa muito interessante. Diz, seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Por isso é que, quando Jesus diz que não deveríamos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por... O problema está na falta de credibilidade. Porque quando nós precisamos de jurar pela nossa rica mãezinha, que de facto vamos fazer qualquer coisa, quando temos que chegar ao pé de alguém, Gabriel, e dizer, Gabriel, eu juro pela minha mãezinha que eu desta vez apareço. Então, se precisarmos jurar pela rica mãezinha, é porque em nós mesmos não há credibilidade. Nós precisamos de ir buscar a credibilidade de um terceiro, não é? Coitada da mãezinha, não tem culpa nenhuma, e agora a gente depois, se falhar, o que é que vai acontecer à mãezinha, não é? Pela minha saúde e tal. Então as nossas palavras, elas demonstram a nossa credibilidade. Claro que nós não dizemos sempre as melhores palavras, claro que nós não somos perfeitos em nada naquilo que fazemos, não conseguimos ser 100% consistentes. Mas quando alguém olha não para um ponto específico na nossa vida, mas para uma amostra da nossa vida considerável, qual é a média que a pessoa faz, não é? Porque toda a gente um dia já aconteceu, olha, eu vou aí e tal, e depois não apareceu. Epá, também acontecem imprevistos e às vezes há malta que adormece, há malta que, pronto, uns adormecem depois mais do que outros também, não é? Depois já o pessoal precisa de também descansar, não é? Também não. Mas quando olhamos para aquilo que é o percurso de alguém e tentamos ver uma média do nível de credibilidade daquilo que são as suas palavras, como é que a coisa fica, não é? Como é que a coisa fica? Aqui mais uns exemplos práticos, por exemplo, nas amizades. Ser o amigo que não fala pelas costas, por exemplo. Quem procura denegrir a imagem de alguém nas suas costas não é digno da nossa confiança. Em Portugal temos um ditado muito interessante, não é? Um ditado, um adágio popular, que é, nas minhas costas, nas costas dos outros eu vejo as minhas. Quando vemos alguém que se diz que é muito amigo, mas vemos alguém a falar mal de outro nas costas, nós tendemos a achar, isto é porque é o outro, isto ele comigo nunca faria uma coisa destas. É só esperarem mais um bocadinho. Pois, devemos ser pessoas de confiança. Nas amizades também, é estarmos presentes nos dias difíceis e não só nos dias em que correm bem, não é? Em Provérbios diz que um amigo ama em todo o tempo. Também podemos ver o exemplo da fé discreta. Tu não és cristão só quando estás na igreja, não é? Daniel orava 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao dia, e numa altura em que aquilo até lhe podia trazer problemas, e trouxe. A fidelidade não escolhe público, não é? Não escolhe plateias. Nós somos credíveis e fiéis, independentemente do número de gente que está a assistir àquilo que nós estamos a dizer. Meus amigos, nunca se esqueçam de uma coisa, podemos até estar sozinhos, mas Deus está lá connosco. Deus sabe o que nós dizemos e pensamos e agimos. Deus sabe. Nas nossas responsabilidades também, será que temos credibilidade? Esta fidelidade que deve existir na nossa vida, nas nossas responsabilidades, no trabalho da escola, agora está mais difícil, não é? Está ali a minha filhota e tudo. Não, filha? Não? Não o quê, filha? Não, tudo. Até faz os teus trabalhos, filha, está tudo bem, não é? Não estou aqui a dizer nada, filhota.
Não fiques zangado com o pai, filha. Não fiques, não. Depois dou-te um abraço mais logo, está bem? Falamos em casa, pode ser? Sim? Tá bem. No trabalho da escola, nas tarefas de casa, nos compromissos da igreja. A fidelidade nas pequenas coisas prepara-nos para as grandes. A credibilidade nas pequenas coisas prepara-nos para as grandes. Lucas 16:10 diz: aquele que é fiel no mínimo também no muito é fiel. Agora aqui uma coisa um bocadinho mais difícil. Bom, não sei se é mais difícil, mas se calhar vai tocar um bocadinho mais aí no âmago da coisa. E será que temos sido fiéis nas nossas redes sociais? Será que as redes sociais abonam a favor da nossa credibilidade? Ou, bem vistas as coisas, estão a minar a nossa credibilidade? Não respondam, só para pensar. Será que damos uma imagem que não corresponde à realidade? Será que estamos a tentar vender uma coisa que não existe? Há tanta forma, notem, há tanta forma de as redes sociais e como nos apresentamos nas redes sociais poder trabalhar para a nossa falta de credibilidade. Não é? A fidelidade também passa por aí. Antes de entrar na conclusão, uma nota importante. Amigos, uma fidelidade falsa não resiste ao teste do tempo. A fidelidade que o Espírito Santo quer produzir em nós é de dentro para fora. É o fruto do Espírito. Nós podemos até nos comportar de uma determinada maneira para tentarmos ter alguma credibilidade durante algum tempo, mas tudo o que é superficial, com o tempo, desgasta-se. Eu, por acaso, quando era miúdo, nunca tive... Bom, também os homens não têm muito problema com... Regra geral, não têm muito problema com borbulhas na cara. Eu nunca tive assim... nunca tive assim muito assim... Nunca me preocupei muito se ia com uma borbulha, ou 2, ou 3, ou 20. A mim passava um bocadinho ao lado, não é? Mas, quando queremos disfarçar alguma coisa, porque temos uma imperfeição, ou outra, e queremos, atenuar aquilo um bocadinho, bom, a gente vai ao espelho e eu não percebo nada disto, porque eu vou ao espelho, mas é só para lavar a cara, não é? Mas, aqui, uma basezinha, uma corzinha, um pincelzinho com qualquer coisa, não sei, o que é. Pode ser base, não é? Um pó de arroz, também serve? Não. Coisa e tal, pode ser um pó de arroz, não pode? Não. Pó de arroz. Célia, ninguém sabe estas referências, não? Ninguém sabe estas referências. Ouçam, nós podemos tapar a imperfeição, a borbulha e tal, lá com a base ou com o que vocês quiserem, mas vai aguentar algum tempo, não vai? A malta, vamos chegar ao pé do pessoal, essa pele está incrível e tal, mas só nós é que sabemos como é que é quando chegarmos lá a casa, porque aquilo não vai durar para sempre, e se não queremos manchar a almofada, temos que lavar a cara antes de deitar, e assim que lavamos a cara, aquilo está ali. Porquê? Porque é artificial. Porque a borbulha vem de dentro para fora. E a base é só de fora para dentro. E nem é dentro, fica ali só na... Então, meus amigos, uma fidelidade falsa não resiste ao teste do tempo. Pode desenganar toda a gente durante algum tempo, alguém disse. Mas a inconsistência acaba sempre por aparecer. O que é genuíno permanece. E o que é performance vai desmoronar. A ideia, quando se fala do fruto do Espírito, não é que vocês tentem imolar artificialmente o fruto na vossa vida. Tem de ser, de facto, um fruto genuíno que vem de dentro para fora. E se vocês acham que esse fruto não está a aparecer, tentar que ele apareça artificialmente, como eu já disse, não resulta. O problema, meus amigos, pode estar na base. E a base foi o que falámos no início. Se calhar precisamos de ter um encontro com Jesus genuíno e real. Para que o Espírito então entre de facto em nós. E para que esse fruto naturalmente
ele possa ir brotando. Somos perfeitos? Não, ninguém é perfeito. Mas dá para ver. A palavra do Senhor diz, pelos frutos os conhecereis. Então dá para ver se aquilo que se tem desenvolvido mais na nossa vida, se é do Espírito ou se é de uma outra coisa qualquer. Então, resumindo aqui o nosso caminho, para concluirmos, Deus é fiel e isso torna-o digno da nossa confiança total. E eu tenho aqui uma tarefazinha rápida para vocês fazerem, portanto, não desanimem. O Espírito Santo quer reproduzir esse mesmo caráter em nós. E isso transforma as nossas relações, os nossos compromissos e o nosso testemunho também. Aplicação prática, um desafio que eu tenho para vocês para esta semana. Identifiquem uma área concreta onde precisam de crescer em fidelidade. Não é para dizerem, não é? Mas pensem, tentem identificar. Pode ser cumprir um compromisso que têm adiado, pedir desculpa a alguém ou perdão a alguém a quem falharam e têm essa consciência e que precisam de repor. Pode ser serem mais consistentes, por exemplo, na oração diária. Pode ser serem mais honestos nas redes sociais também. Não sei, pode ser muitas outras coisas, não é? Só estou apenas a dar aqui algumas pistas. Vocês sabem que uma caminhada, nós começamos e chegamos ao fim, é um passo de cada vez. Às vezes temos aquela ideia errada de que temos que resolver tudo no mesmo dia. E, meus amigos, vocês não têm que resolver a vossa vida toda no mesmo dia, porque ninguém consegue fazer isso. Mas agarrem alguma coisa. Deem um primeiro passo neste sentido. Deus, eu entendi que tu queres que eu tenha este traço de caráter na minha vida. Eu quero ser cada vez mais uma pessoa credível e de confiança. E o que é que eu posso fazer esta semana para acrescentar valor a esse traço de caráter? O que é que eu posso fazer esta semana? Que correção é que eu posso fazer? Que ação é que eu posso tomar para que esse traço de caráter que tu queres que exista em mim, ele possa ser mais evidente? Toda a gente tem telemóvel aí, não é? Vou pedir que vocês peguem o vosso telemóvel. Pode ser. E toda a gente tem aí uma aplicaçãozinha com notas, não é? Então vocês vão abrir uma notazinha. E até se for daquelas notas que dá para pôr nos reminders, para daqui a 7 dias. E escrevam qualquer coisa como: esta semana eu vou ser fiel nisto, ou eu vou demonstrar a minha credibilidade agindo desta maneira, fazendo determinada coisa. Sejam específicos. Não vale coisas abstratas que depois dá para tudo. Não. Epá, pensem em alguma coisa, não é? De certeza que alguma coisa já surgiu no vosso coração, do género: epá, isto veio logo à minha mente, isto. Amigos, isso é o Espírito Santo já bater aí à porta a dizer: está aí a situação. Escrevam: esta semana eu vou fazer isto, aí com um reminderzinho para 2 a 7 dias, portanto, para 2 a 8 dias, para a próxima sexta-feira, pode ser por volta desta hora, porque se vocês se esquecerem, isso vai tocar e vai-vos lembrar, e das duas uma, ou vocês vão ficar felizes porque cumpriram a tarefa, ou vocês vão ter uma oportunidade de ouro para pedir perdão ao Senhor. A ideia, amigos, é vocês procurarem assumir um compromisso. Ser credível é cumprir a promessa que se faz, é cumprir o compromisso que se toma. E tomem um compromisso de fazer alguma coisa esta semana neste sentido. E sejam fiéis. Vamos ficar de pé, podemos orar. O horário está bom? 10 para as 10, está nice? Está fixe? Isto acaba com a minha oração, vens aqui ainda? Ainda vens aqui? Então, mas vamos orar, está bem? Eu já passo ao Pedro. E vamos orar, obviamente, precisamente neste sentido. Que Deus nos possa ajudar a que esta marca tão distintiva do caráter de Deus possa ser uma realidade na nossa vida. Queremos ser pessoas credíveis.
Queremos ser pessoas fiéis. Queremos ser pessoas em quem se pode confiar. Porque nós temos um Deus que é fiel, que é credível e que é digno de toda a confiança. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua graça, Deus, e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra ela é maravilhosa, Deus. Uma palavra que nos ensina e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E a tua palavra, neste sentido de que falámos hoje, é tão clara. Sim, Deus, tu queres que possamos ser pessoas de palavra, pessoas de confiança, pessoas credíveis, porque através da forma como nós vivemos, o teu nome também é glorificado. Porque nós temos um Pai que é fiel, nós queremos ser filhos fiéis. Temos um Pai que é digno de toda a credibilidade, que és tu. E nós também queremos ser filhos dignos de confiança e de credibilidade. Nem sempre acertamos, nem sempre fazemos tudo certo. Mas Deus ajuda-nos para que aquilo que é a nossa vida, Deus, possa ser marcada por esta integridade, por esta credibilidade. Não queremos, Deus, o reconhecimento para nós não queremos a fama, os louros, o mérito para nós. Não, Deus, não. Nós queremos que através da nossa credibilidade o teu nome seja conhecido, porque nós queremos ser filhos que são parecidos com o Pai. Ajuda-nos, Senhor, e que o teu Santo Espírito possa fazer genuinamente esta obra e continuar a fazer genuinamente esta obra em cada uma das nossas vidas. Deus, e se porventura nesta noite está aqui alguém que ainda não deu a sua vida a ti, tem compreendido a necessidade do fruto do Espírito, mas compreende que não há fruto sem o Espírito. Deus, eu oro, Deus, para que tu possas tocar no coração daquele que necessita nesta hora. Deus, tu vês além da aparência das coisas. Tu conheces genuinamente o nosso coração. E eu oro, Deus, para que o teu Santo Espírito possa bater à porta de alguma vida que necessite neste momento. E que essa vida possa dizer: Espírito Santo, és bem-vindo no meu coração e na minha mente. Faz de mim a tua morada. Eu creio em Jesus. Ele é o meu Salvador, o meu Senhor. E eu quero ser filho deste Pai maravilhoso. E eu quero viver uma vida refletindo o caráter maravilhoso do Pai que agora tenho. Deus, entregue tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, meus amigos. Podem tomar os vossos lugares. Foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado nós, Pastor Nuno. Vou-vos dar aqui um bocadinho nas orelhas, que é, primeiro, o que é que aconteceu ao Active Listening hoje? Você está a olhar para mim, tipo, Active Listening, que é ouvir. Então, sim, é verdade, ser participativos, já tínhamos falado disto. Vou voltar a falar. Sabem o que é Active Listening? Isso mesmo, isso é Active Listening. Vamos começar a ser mais participativos nisto. Eu sei que é sexta-feira, estamos cansados. Eu também estou um bocado cansado, também foi um bocado difícil para mim estar Active Listening, mas é a nossa forma também de participarmos neste momento, tá? Vamos fazer isso. A segunda coisa que eu venho falar, antes de terminarmos, primeiro, obrigado, pastor, foi bom, foi muito bom mesmo. É bom ouvir falar sobre os frutos do Espírito, estou a gostar disto. Vocês estão a gostar ou não? Pronto, vou falar sobre o retiro. Retiro, a data limite das inscrições é dia 1 de abril. E pessoal, ainda não temos muitas inscrições. Eu vou-vos dar outra vez um bocadinho nas orelhas, que pediram-nos imenso um retiro o ano passado e nós esforçámos por vos fazer um retiro. Este ano é a mesma coisa e estamos a esforçar por fazer um retiro. Não estar a ter o engagement da vossa parte, não estou a dizer que acredito que há aqui pessoal que já se inscreveu. Quem é que já se inscreveu? Let's go. Grandes tropas. E
Estamos a fazer esforço e vai ser um tempo bom também, de certeza. Deus não falha, Ele é fiel. Portanto, se nós lhe estamos a dedicar esta oportunidade do Espírito Santo trabalhar, acreditem que o Espírito Santo vai trabalhar. Quem é que esteve no retiro do ano passado? Não foi incrível? Vocês acham que este ano vai ser mais fraco? Deus não tem ainda mais para nós. Então, bora, vamos participar. Vamos inscrever-nos. Se têm alguma dificuldade financeira, falem connosco. Se têm alguma dificuldade de calendário, falem também connosco. Quer que seja que vos esteja a impedir de ir ou esteja a deixar na dúvida de irem, falem connosco. Tá? Tá? Se vocês comerem, vão ficar mais ativos? Então temos um lanchinho ali fora para vocês todos. Tá, pessoal? Até já!